Boa tarde a todos. Bom, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do conhecimento que a gente tem, não apenas como docente, mas com uma atuação profissional fora da universidade também, né? E espero que vocês aproveitem. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A partir do momento que eu compartilhar a tela com vocês, eu não enxergo mais nada aqui, né? Então a Ana pode me avisar pelo celular se tiver algum problema aí do link, tá bom? Ana, tá tudo bem com a apresentação? Tudo tranquilinho. Então tá bom. Então, muito obrigado. Bom, então nós vamos falar sobre o cadastro ambiental rural, né? Então, os questionamentos são justamente esses, né? Como realizar esse cadastro e quem pode fazer o cadastro ambiental rural, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que é uma satisfação estar falando sobre esse tema, né, para o curso de Engenharia Ambiental e outros profissionais que estejam participando do simpósio de Engenharia Ambiental da Unesp, porque é uma das atribuições profissionais do engenheiro ambiental é justamente essa, o cadastro ambiental rural. Mas vocês vão ver que não existe essa atribuição ainda para vocês oficialmente. Mas a gente precisa entender como é a questão como é entendida, né, a atribuição profissional. Bom, eu trabalho na área de cadastro, basicamente, o grupo de pesquisa nosso em aquisição e representação de dados espaciais. O foco da nossa pesquisa é sempre na área de cadastro multifinalitário, né? O cadastro ambiental é um dos cadastros que a gente trabalha, eu, inclusive, tenho um foco maior no cadastro territorial multifinalitário, já fiz muitas assessorias em prefeituras, já trabalhei em prefeituras, muito acostumado com isso, né? O cadastro ambiental rural, especificamente, tem uma parte dele que eu tenho uma certa afinidade, mas tem uma boa parte, aliás, a maioria, né, das atividades que compreendem o cadastro ambiental rural, que realmente eu não entendo, né? Quem entende, quem são? Quem são alguns profissionais que têm um conhecimento específico de algumas técnicas importantíssimas aí para o cadastro ambiental e que o engenheiro cartógrafo, por exemplo, o engenheiro agrimensor, o engenheiro civil, a gente não vê isso, né? Bom, então, de onde surgiu, né? Olha, primeiro, eu gostaria de dizer que eu vou separar minha fala em três partes. A primeira parte é justamente sobre a legislação, como surgiu o cadastro ambiental rural. Segunda parte é como fazê-lo, tá? E a terceira parte é quem pode atuar, atribuições profissionais, e eu vou aproveitar um pouquinho do conhecimento que eu tenho como conselheiro do CREA, que eu já fui conselheiro do CREA suplente, já fui conselheiro titular, e atualmente retornei como conselheiro suplente pela FCT, tá? Então, a gente tem uma atuação razoavelmente grande já no CREA e está bem acostumado com essa parte de atribuições profissionais, e eu achei bastante interessante trazer para vocês. Bom, a legislação, ela foi criada, né, ali a partir de 2012, aproximadamente. O CAR, ele foi instituído pela Lei 12.651, de 2012, e foi regulamentado pelo Decreto 7.830, né, também de 2012.
né? Então, o que é o CAR, basicamente? Ele foi feito para reunir, né, todas as informações ambientais das propriedades e posses rurais, tem diferença nisso aí, tá? Com acesso público pela internet, tá? O CAR deve ser dessa forma. Vou mostrar para vocês como é que consulta, inclusive, formando uma base de dados. E o CAR, ele é o primeiro passo para a obtenção de qualquer licença ambiental para uso ou exploração de recursos naturais da propriedade. Então, sendo assim, a gente já começa a ver a importância do cadastro ambiental rural. E por incrível que pareça, a própria lei que estabelece e o decreto que o regulamentam, de certa forma, não dão a importância, não reconhecem a importância que tem o CAR para a exploração do imóvel, né? E eu digo isso pelo seguinte, né? O próprio decreto 7.830, que regulamenta o CAR, ele estabelece normas, né, de caráter geral aos programas de regularização ambiental, certo? Então, se eu não tiver o CAR, eu não posso nem acessar os programas de regularização ambiental. Por outro lado, a legislação estabelece como obrigatório. Então, é obrigatório para todas as propriedades e posses rurais, tá? Então, ninguém escapa, né? Aí, essas informações, elas são declaratórias. A gente tem uma certa barreira com relação a isso, porque quando a gente fala em informação declaratória, a gente já começa a imaginar que as informações não são corretas, que ninguém declara o que tem. Isso é muito ruim, isso vem, né, de encontro com uma série de princípios que norteiam, né, a civilidade, mas infelizmente pode ocorrer. E diz que a responsabilidade é do proprietário ou possuidor rural, né? Então, vejam bem, a responsabilidade é dele, mas do proprietário ou possuidor rural. Mas, em nenhum momento, né, especifica que o CAR deve ser feito por um profissional habilitado, por um técnico que tenha conhecimento técnico para fazer para inscrever e para prestar as informações que precisam ser prestadas no âmbito do CAR. Poxa vida. Ele é considerado o principal instrumento previsto na legislação ambiental para a conservação do meio ambiente e a adequação rural. Foi idealizado para possibilitar um maior controle no cumprimento dessa legislação ambiental, né? E na legislação não há menção, né, à obrigatoriedade de se ter um técnico que tenha conhecimento, né, suficiente para prestar essas declarações. Eu digo isso pelo seguinte: o responsável por inscrever o imóvel no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, é o proprietário ou possuidor rural, certo? Só que ele não tem conhecimento técnico para isso, tá? A grande maioria dos proprietários rurais não tem conhecimento técnico para isso. Aí eu digo, é obrigatório? Sim, todos. A lei obriga que se faça o CAR. A inscrição é obrigatória, tá? E, inclusive, somente uma legislação agora mais recente, né, que é a Lei 13.887 de 2019, que tirou o prazo para se inscrever no CAR. Então, olha lá, o artigo 29, parágrafo 3º, diz que a inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. Tá? Então, o prazo é indeterminado. Bom, aí a gente tem que fazer um parêntese aí. Até há pouco tempo, tinha lá os prazos para se fazer o CAR. Se não faz o CAR, não tem autorizações ambientais e não tem créditos rurais. Realmente, mesmo que o prazo seja indeterminado,
se você precisa de uma autorização ambiental ou quer obter crédito rural, o proprietário não consegue, né? Mas antigamente, até há pouco tempo atrás, tinha até multa. Então tinha lá especificado um prazo, fora daquele prazo tinha multa, né? E as multas eram aplicadas pelos estados, né? Porque o cadastro ambiental rural, ele é assim, ele é responsabilidade do estado, o estado que estabelece como o proprietário rural daquele estado vai fazer a inscrição no cadastro ambiental rural, só que tem um link com o SICAR, que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, que é do governo federal, né? Bom, essas restrições, para quem não atende, né, a inscrição, são importantes, e isso só já seria suficiente. Essa questão de prazo, realmente, no Brasil, é uma coisa meio complicada, né? O georreferenciamento do imóvel rural, por exemplo, que é feito, que é uma área que eu atuo mais, ele é feito para, principalmente, né, para dar garantia de propriedade, ou seja, eu preciso usar o georreferenciamento do imóvel rural para fazer o registro, né, para registrar, para registro de propriedade. Bom, nesse momento eu quero dizer para vocês que são duas coisas diferentes. Uma coisa é chamar propriedade, outra coisa é chamar posse, tá? Quem tem posse tem um direito, tá, de posse, de várias formas que pode ocorrer. Mas quem tem a propriedade, ou seja, quem pode ser chamado de proprietário, é aquele cujo direito de propriedade, né, aquela pessoa física ou jurídica, cujo direito de propriedade é registrado no cartório de registro de imóveis. Tá? Então, só é proprietário aquele que tem o registro, seu nome no registro lá do cartório de registro de imóveis. Tá? Bom, os proprietários, né, e possuidores de imóveis rurais, eles que se inscreverem até, na mesma lei de 2009, até 31 de dezembro de 2020, que está terminando, terão direito à adesão ao programa de regularização ambiental, né, que trata lá o artigo 59 dessa lei. Então, ó, a inscrição no CAR é condição obrigatória para adesão ao PRA. Tá? Bom, por que isso é importante para a gente? Né? O engenheiro ambiental, o engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo, os técnicos de meio ambiente, né? Eles atuam nessa área de planejamento, né? Para uso dos recursos ambientais, dos imóveis, né? E normalmente estão fazendo esse trabalho. Quem faz o planejamento para adequação de uma propriedade dentro do plano de regularização ambiental? São esses profissionais, quem tem conhecimento para isso, né? E, obviamente, para inserção no CAR, né, para inscrever um imóvel lá no CAR, o proprietário ou possuidor pode reconhecer o seu passivo ambiental e assumir o compromisso de recuperá-lo. E aí, será que o proprietário ou o possuidor, ele sabe o que é um passivo ambiental? Ele sabe reconhecer que ele tem um passivo ambiental? Gente, não tem. Precisa, mas a grande maioria não tem conhecimento para isso. Então, volto a reforçar a importância de um técnico, né, quando eu digo um técnico, eu digo um profissional que tem conhecimento técnico para prestar esses esclarecimentos, essas informações no CAR. Para inscrever o imóvel no CAR, é preciso comprovar a propriedade ou posse, tá? Por meio do quê? Planta, memorial descritivo, incluindo outras documentações, inclusive quando há uma área de preservação permanente ou uma reserva legal, por exemplo. Quando há uma reserva legal, e ela já está, inclusive, considerando no caso de propriedade, ou seja, já está registrado, né, uma averbação da reserva legal, tem documentação para isso. Então, uma coisa que é importante a gente já dizer logo de antemão é grande parte das informações prestadas, tá, dentro do sistema do CAR, ou seja, para inserir no cadastro ambiental rural de um imóvel,
terão que ser comprovadas, tá? Então, grande parte das informações podem ser comprovadas. Em muitos casos, no momento da análise, os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo pedem para os proprietários ou para o responsável pelo CAR alguma documentação que esteja faltando, tá? Isso pode ocorrer. Né? Bom, a inscrição ela é realizada por meio do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, o SICAR, tá? Quando termina lá de fazer, que insere, estou concluído, ele emite, inclusive, um recibo dizendo que aquele imóvel foi incluído. Então, o CAR, apesar de ser uma obrigação dos estados, né, o Ministério do Meio Ambiente criou já há algum tempo o Sistema de Cadastramento Ambiental Rural, o SICAR, que integra todos os cadastros já existentes, além de possibilitar novos cadastros realizados diretamente pelos proprietários rurais pelo site do CAR, tá? Então, pode realizar no site nacional ou nos estaduais. Eu não conheço o site do CAR de outros estados, mas do estado de São Paulo é muito legal, é muito bom. Tá? Eu, inclusive, já fiz lá um cadastro de um imóvel rural, muito simples, não tinha praticamente nada, as dúvidas que eu tive, eu tirei a dúvida com pessoas que tinham conhecimento, né? Mas eu fiz até por curiosidade, né? Que é um imóvel do meu sogro e eu fui fazer junto com ele, sentei junto com ele e tal. E para mim foi didático, para mim foi excelente, porque eu vi justamente a dificuldade que o proprietário rural tem. Ele mexe ali na propriedade dele, conhece a propriedade dele, tem o conhecimento dele ali do dia a dia, mas é muito diferente chegar num computador, abrir aquele site que eu vou mostrar para vocês e prestar todos os esclarecimentos necessários. Né? Bom, tem alguns conceitos envolvidos no CAR que são de extrema importância. Tá? Então, eu vou passar aqui alguns conceitos para vocês. Muito provavelmente, a grande maioria deles vocês já sabem e sabem até melhor do que eu. Tá? Alguns não. Tá? Então, por exemplo, o que é um imóvel rural? Né? Então, para efeito do cadastro ambiental rural, né, uma ou mais propriedades ou posses contínuas pertencentes à mesma pessoa, física ou jurídica, né, ela pode ser considerada como um imóvel só. Então, se a área for contínua, ele vai efetuar uma única inscrição, tá, de 2 imóveis. Então, vejam bem, se eu tenho um imóvel que tem lá um polígono, né, que define fisicamente aquele imóvel, tá? Então, eu tenho lá um sítiozinho de 5 alqueires, tá? Esse polígono, ele já tem lá um registro, ele tem um número de matrícula, ele está no meu nome. Então, isso é uma parcela, tá? Então, a parcela está registrada. Vamos supor que do outro lado da estrada, ou do outro lado do rio, por exemplo, né, eu tenho um outro imóvel, tá? Ou seja, eu tenho uma outra parcela com outro polígono registrado, com outro número de matrícula, tá? Quando eu for fazer o cadastro ambiental rural, eu vou traçar o meu polígono nas duas parcelas, englobando aquela parte do rio que tem ali, ou da estrada, entendeu? E vou mostrar onde tem rio, onde tem qual é uma parcela e qual é a outra, entende? Então eu vou mostrar, para mim, é um cadastro rural só. Ora, é o mesmo princípio, o mesmo conceito de imóvel rural que a Receita Federal ela considera para efeito da tributação do ITR, do Imposto Territorial Rural. É o mesmo conceito. Então, uma estrada, um córrego que corta a propriedade, né, que corta duas propriedades, por exemplo, se do mesmo dono, né, então é uma propriedade contínua. Agora, veja bem, nós não podemos confundir.
eu posso ser sócio de mais 2 pessoas. Então, o proprietário A, B e C é dono de uma parcela. E a propriedade vizinha tem o A e o B igual, mas o C não é. Então, não é contínua, tá? Tem que ser exatamente os mesmos proprietários, ok? Isso é muito importante também. Porque aí você pode fazer, você tem que fazer dois registros, né, 2 cadastros ambientais, 2 propriedades diferentes, ok? A não ser que sejam exatamente os mesmos, ok? Bom, e aí tem outros conceitos importantes, por exemplo, vai aparecer em algum momento, né, que o profissional ou o próprio, ou quem está fazendo ali o cadastro ambiental rural, ele precisa saber o que é um módulo fiscal, ele precisa saber o que é um módulo rural, né? Então, o módulo fiscal, ele tem um tamanho fixado para cada município, e o grande fato ali é a exploração, aliás, é a viabilidade da exploração, a viabilidade econômica, né, da exploração daquele imóvel, né? No Código Florestal, o módulo fiscal ele é importante para determinar a área passiva de exploração dentro de APP e áreas consolidadas, né? O módulo rural, ele é diferente. Então, o módulo rural, ele não é estabelecido, por exemplo, por municípios, e sim por regiões, tá? E o que significa um módulo rural? Olha, o objetivo é de atender às necessidades de uma propriedade familiar. Então, assim, um módulo rural, ou seja, o menor imóvel rural que se pode considerar como rural, é aquele onde uma família, se ela explorar economicamente aquela propriedade, ela consegue se manter. Falando bem resumidamente, qual o conceito do módulo rural, tá? E a pequena propriedade, né? Por que fala em pequena propriedade? Muito se fala em pequena propriedade ou posse, né, rural. Então, considera-se pequena propriedade ou posse rural familiar aquela que é explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar, né, do empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária. Mas eles têm que atender a alguns requisitos. Então, ele tem que ter, não pode ter mais do que 4 módulos fiscais, utilize predominantemente a mão de obra da família, tenha renda familiar predominantemente originada nessas atividades econômicas vinculadas a esse imóvel, tenha percentual mínimo de renda familiar originária das atividades do estabelecimento, né? E dirija o seu estabelecimento, ou seja, a família que toca, né? Outro conceito importante, o conceito de área de preservação permanente. Gente, é o que eu falei, isso aqui vocês sabem muito mais do que eu, né? Quem é da área de meio ambiente, da engenharia ambiental e sanitária, engenheiro agrônomo, florestal, sabe muito melhor do que qualquer engenheiro cartógrafo, agrimensor, como se estabelecem as áreas de preservação permanente. Mas existem algumas regras, essas regras estão ali no próprio Código Florestal, né? Então, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene ou intermitente, excluídos efêmeros desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de, aí tem lá, mínimo de 30 metros para os cursos d'água com menos de 10 metros de largura, e aí tem lá, de acordo com a largura do rio lá, né, do curso d'água, vai aumentando essa faixa de APP. Né? As áreas no entorno dos lagos, lagoas naturais, áreas no entorno de reservatório de águas artificiais decorrente de barragens, represamento, áreas no entorno de nascentes, dos olhos d'água perene, né? Encostas ou partes dessas com declividade superior a 45%. Né? Então, tem uma série de condições para ser considerado uma APP. Né? Restingas, manguezais,
bordas de tabuleiros ou chapada, topo de morros e montes, áreas com altitude superior a 1.800 metros, né? Qualquer que seja a vegetação constante ou até 100, né? Veredas, que é característica de vegetação de cerrado, né? Faixa marginal dela em projeção horizontal, com a largura mínima de 50 metros, ou seja, vocês sabem muito melhor do que eu. Vou dar um exemplo aqui, né, de como funciona a delimitação das APPs. Então, dá para vocês verem, eu estou aqui com o meu mouse mostrando, aqui um curso d'água, que ele vai aumentando, diminui e tal, e aí as APPs, elas são definidas a partir da largura do curso d'água, certo? Isso aí é uma imagem que tem muito, em vários locais, tem a fonte aí do WWF. Continuando com esses conceitos, né? Área alterada, que é uma área que sofreu um impacto, mas ainda mantém a capacidade de regeneração natural. A área degradada, né, que se encontra alterada em função do impacto antrópico, né? A área rural consolidada, que é uma área com ocupação pré-existente a 22 de julho de 2008, isso está na lei, né, com edificações, benfeitorias, atividades agro-silvipastoris, né, pastagens, né, lago ou lagoa, né, que é lago ou lagoa, né, e até 1 hectare não há necessidade de ter de se manter mata ciliar, acima disso, acima de 1 hectare de área, tá? Hectare é uma medida de área, certo? Então, o lago ou lagoa tem que medir a área dela para saber. Tem até 1 hectare, tudo bem. Acima disso, 30 metros de mata ciliar no entorno. É o que é exigido, né? Então, com relação a passivo ambiental, ora, a forma mais fácil da gente entender o que é um passivo ambiental é o seguinte: imagina, vou dar um exemplo grande, né? A construção de uma grande usina hidrelétrica. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai inundar uma boa parte, vai ter o dano ambiental, ou seja, o passivo ambiental vai ser tão grande, né? Que aí o que eles têm que fazer? Tem que gerar também os investimentos para fazer o quê? As obras compensatórias, né? Então vai compensar os impactos causados à natureza. E esse investimento tem que ter igual valor, tá? E aí a valorização é discutida aí com os órgãos ambientais, né? A reserva legal, ela normalmente é localizada no interior de uma propriedade ou posse rural e determinada e delimitada de acordo com os termos do artigo 12 lá do Código Florestal, que não vou nem entrar em tanta discussão com relação a isso, obviamente que não é o nosso grande objetivo, né? E servidão ambiental, preciso saber o que é também a tal da servidão ambiental, né? Mas é um mecanismo que serve como autolimitação do uso e exploração da propriedade, tá? Então, o caráter permanente ou mesmo temporário dessa servidão ambiental, ela pode ser onerosa ou gratuita, com o objetivo de preservar, recuperar ou conservar recursos ambientais existentes. Bom, em termos de conceitos, os principais foram esses que eu passei para vocês. Obviamente, vocês conhecem já esses conceitos, mas eu fiz questão de trazer isso para vocês. Eu poderia nem trazer, até poderia dizer, não faz sentido, mas faz. Justamente pelo seguinte: vocês acham que os proprietários ou posseiros, né, vão conseguir, de uma maneira geral, saber todos esses conceitos, conhecer toda essa legislação? Olha, eu posso dizer de antemão que a grande maioria, não vou falar em números, obviamente, porque eu não tenho números, mas a grande maioria, obviamente, não vai saber, não conhece esses conceitos, e esses conceitos, eles vêm com o conhecimento técnico que vocês adquirem nos cursos,
né, de graduação, pós-graduação, inclusive no decorrer da vida prática, né, profissional de vocês. Bom, agora nós vamos passar já para uma segunda parte da minha fala, que é com relação à execução do cadastro rural. Primeiro, como está isso hoje no Brasil? No site do governo federal, vocês podem ver ali inclusive a URL aqui, né? O link, que é o florestal.gov.br, né? Então, está aqui, ó, números do CAR Centro. Olha, gente, em 31 de janeiro, eles fazem isso sempre anualmente, eles vão atualizando no site. Em 31 de janeiro de 2020, estavam cadastrados 6 milhões e meio de imóveis, aproximadamente, tá? Totalizando uma área de quase 544 milhões de hectares, tá? Então, isso aí é a somatória das áreas dos imóveis cadastrados no CAR. E aqui tem os biomas, né? A Amazônia, Cerrado, Pantanal, Pampa, Caatinga, Mata Atlântica, que eles têm a totalização por meio deles, né? Aí vocês falam assim, mas isso aqui tudo no Brasil, beleza. Olha, trouxe aqui uma tela, né, de um projeto que nós estamos desenvolvendo chamado Pontal Transparente. É um projeto do nosso grupo de pesquisa em cooperação com a Unipontal, vai fazer parte do Geoportal da Unipontal, né, que é a União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, e eu trouxe aqui para vocês todos os imóveis cadastrados no CAR, aqui já na região de Presidente Prudente, ó, tá? Então, são 32 municípios que tem aqui. Esses são os imóveis cadastrados no CAR, né? E esses aqui são os imóveis cadastrados no georreferenciamento do imóvel rural. Então, é no SIGEF e no Sistema de Certificação de Imóveis Rurais do INCRA, tá? Olha a diferença. Esses imóveis aqui, eles são cadastrados, eles são georreferenciados com o objetivo de se fazer registro, ou seja, de garantir o direito de propriedade, tá? Aqui não tem posse, aqui só tem os imóveis que foram inseridos no sistema do INCRA, né, como propriedades, ou aqueles que estão pleiteando a propriedade. Opa. Aqui são os cadastros, os imóveis que foram incluídos no cadastro ambiental rural. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, eu que trabalho com cadastro, eu vejo que um dia, né, o meu sonho é que um dia se integre o cadastro rural, que nós chamamos, que é o georreferenciamento do imóvel rural, né, o cadastro territorial rural, com as informações do CAR. E aí nós vamos deixar de ver o quê? Os limites das propriedades, porque os limites das propriedades no CAR, eles não são como os limites da propriedade aqui no cadastro territorial rural. Porque no cadastro territorial rural, cada imóvel, cada parcela dessa, ele é medida com o sistema de GNSS, estações totais, com precisão muito boa, né, estabelecida pelas normas técnicas do INCRA, inclusive. No cadastro ambiental rural, não. Vocês vão ver como isso é estabelecido. Né? Bom, as etapas para regularização ambiental, elas basicamente são inscrição no CAR, acompanhamento, regularização e negociação. Bom, por que eu estou trazendo isso para vocês? O meu grande objetivo aqui é como fazer o CAR, né? Só que é o seguinte, eu quero mostrar para vocês que não basta fazer a inscrição do imóvel no CAR. Isso aí um proprietário pode entrar lá e colocar as informações do jeito que ele acha que deve lá e vai passar. Aí vão pedir algumas documentações, aquela coisa toda. Mas isso não basta, né? Depois, se ele for tentar entrar para o programa de regularização ambiental, ele não vai conseguir, porque vai faltar dados. E esses dados são dados técnicos, que vocês é que precisam trabalhar melhor essa questão, né? Aprender bem isso e
fazer esse cadastro ambiental rural de tal forma que os proprietários possam, além de fazer a inscrição no cadastro, né, do ambiental rural, depois essas inscrições elas são recebidas, né, pelo SICAR, são analisadas e são consideradas, o cadastro é considerado inscrito, ou seja, né, ele vai ter que ser habilitado de acordo com as regras estabelecidas lá na instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, né? Bom, e aí vai poder entrar no PRA, né, no Programa de Regularização Ambiental, tá? Bom, entrando no Programa de Regularização Ambiental, vem uma fase muito importante aqui, que é justamente a negociação dos ativos florestais e compensação de reserva legal. Isso é uma coisa que muitos proprietários já estão fazendo, isso já está rolando, né? Então, muito rapidinho, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, né? Depois vocês podem ler com mais calma aí, porque eu quero entrar aqui, ó, como fazer, né? Então, como fazer o cadastro ambiental rural? Primeira coisa, eu quero dizer para vocês que no site do governo do estado de São Paulo, chamado Infraestrutura e Meio Ambiente, tá? Infraestrutura Meio Ambiente, SP-Gov.br, nós temos lá o passo a passo do SICAR, tá? Do Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Então, tem um manual que tem lá passo a passo para vocês estudarem como vocês fazem esse cadastro ambiental rural. Nossa, perdeu a graça? Não, eu trouxe para vocês os passos principais, fundamentais para isso. Primeira coisa, criação de usuário e senha, que pode ser criado o usuário e senha do proprietário ou detentor da posse a qualquer título, né, do imóvel rural, né, e aí você vai fazer o cadastro aqui é a tela do chamado SIGAM, né, então é o sigam.meioambiente.sp.gov.br, né, então entrando lá vai ter que fazer o quê? Se cadastrar para usar o Sistema Integrado de Gestão Ambiental, que é o SIGAM. Depois de cadastrado lá, vocês vão acessar, né, e vão poder entrar no chamado SICAR, porque tem outros softwares aqui, ó, tem outros sistemas, tá? Então, aqui é onde vai entrar, que é o SICAR, né, o Sistema de Cadastro Rural. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo, vou começar a fazer a inscrição do cadastro do cadastro do imóvel no SICAR, tá? Então, aqui já começa a entrar com algumas informações que são solicitadas ali pelo sistema, né? Depois de entrar com os dados, entrar com os dados principais ali, né, que eles pedem ali os primeiros dados ali, dados pessoais, e endereços, aquela coisa toda, né? Ele já puxa o dado, inclusive, de endereço seu, né, de quem está prestando as informações, e depois de feito, isso pode ser editado a qualquer momento, né, os dados dos imóveis já cadastrados, em cadastramento, em formação, né? Então, isso pode ser feito a qualquer momento, pode ser editado. Bom, na primeira aba do cadastro, né, vai indicar o tipo de propriedade. Então, vocês podem ver aqui, ó, que vai querer saber se é propriedade ou posse, né? Propriedade em espólio, propriedade em usufruto, certo? E aí, imóvel em espólio, imóvel em usufruto, área da propriedade até 22 de julho de 2008, é necessário indicar qual era a área do imóvel nesse momento, porque tal informação deve ser coerente com a área desenhada na aba passivos ambientais. Vocês vão ver que nós vamos chegar lá na parte que a gente faz o desenho, tá? E o responsável deve estar logado aqui com o nome dele, porque ele presta essas informações e depois ele tem umas declarações lá, dizendo que é verdade, aquela coisa toda, né?
acho que ninguém prestou atenção, mas tinha uma coisinha ali, ó, né? Que eu falei sobre a propriedade, a propriedade em espólio, a propriedade em usufruto, né? Mas tem uma coisa estranha ali. Ué, tipo de propriedade rural ou urbana, não é? Poxa, mas não é cadastro ambiental rural? Então são só as propriedades rurais. Bom, gente, é o seguinte, aí qual é o conceito de propriedade rural para vocês, né? Ah, já existe, inclusive, jurisprudência de que a propriedade pode estar fisicamente dentro do limite da lei do perímetro urbano de uma cidade, mas ter o uso rural, a característica de uso rural. Ou seja, as pessoas já ouviram falar em hortas urbanas? Ué, está dentro do perímetro urbano, mas é uma atividade eminentemente rural, né? Então, essa propriedade pode ser considerada rural e ela deve ser inscrita no cadastro ambiental rural, tá? Mas aí vai dizer aqui que ela está dentro do perímetro urbano, tá? Isso é considerado, inclusive, para diferenciar o que é IPTU e o ITR, tá, pessoal? Então, a legislação ela diz o seguinte: a propriedade urbana está dentro do perímetro urbano e a propriedade rural está fora do perímetro urbano. É isso. Só que teve muitos problemas com relação a isso, porque o Código Tributário Nacional, ele não prevê corretamente, essa que é a minha opinião, né, e detalhadamente, né, alguns casos, aliás, são muitos os casos que acontecem, né, esse é um deles que eu acabei de falar. Primeiro, você tem a sua propriedade na área rural. Você tem lá, você é um produtor rural. Aí, de repente, a prefeitura resolve que ela vai ampliar o perímetro urbano por necessidade, né? Normal, sem problema nenhum. Você não pediu para ir para a área urbana. Aí, de repente, o seu imóvel, que você é um produtor rural, passa a ser um imóvel urbano e as diferenças são grandes, né? Imagina o IPTU de um imóvel rural com as mesmas características do imóvel do IPTU urbano, né? A coisa começa a ficar complicada. Bom, em função disso, alguns municípios começaram a instituir IPTU nas áreas de expansão urbana, inclusive nas chácaras de recreio, e pegaram também os imóveis que têm produção rural. Isso gerou uma discussão já há muitos anos, no final da década de 1990, e isso chegou até o STF e foi definido, então, em jurisprudência, que o imóvel ele pode ser considerado rural mesmo dentro do limite do perímetro urbano definido por lei, desde que ele tenha características de uso urbano. Tá? Então, olha, toda essa explicação, porque vocês vão olhar e vão falar cadastro ambiental rural, e aí eu vou dizer se é rural ou urbana, né? Realmente é um negócio complicado. Bom, existe uma integração com o SICAR federal. Então, finalizado o cadastro, ele vai aparecer lá como inscrito. A partir do momento que ele está como inscrito, né, ele vai gerar um número do SICAR do Estado de São Paulo, tá? Onde vai ter 14 números, sendo que os 7 primeiros são correspondentes ao código do município no IBGE. Então, o código do município do IBGE, no IBGE, ele tem aqui os 7 primeiros números, ó, até aqui, ó, 7 primeiros números. E os dados, eles são enviados para o Banco de Dados do SICAR Federal para integração desses dados espaciais e alfanuméricos lá, onde vai gerar um novo número de registro do CAR, tá? Composto por letras e números, contendo a sigla do estado, código do município no IBGE e 32 caracteres. Então é isso aqui, ó, tá? Então veja bem, ó, o estado, o código do município no IBGE e mais 32 caracteres.
Se alguém perguntar para mim o que significa cada caractere desse aqui, eu vou ser obrigado a dizer não sei. Eu já vou dizer antes, né? Bom, e aí tem a data, ele consta aqui como inscrito, né? Data da situação, né? A situação dele inscrito, então normalmente ele fica um tempo em análise, tá, pessoal? Depois que ele aparece como inscrito e gera o código nacional aqui, né? E situação da adequação ambiental em cadastramento, né? Ou seja, está naquela fase ainda primeira, que está em cadastro, né? Bom, a segunda aba, já são 4h30, a segunda aba do cadastro é sobre o domínio, né? Qual é o tipo de domínio? Aí eu posso dizer que é uma propriedade e aí eu tenho que ter uma matrícula, eu tenho que cadastrar a matrícula, a transcrição e adicionar documentos, tá? Que é e aí vem a terceira aba do cadastro, que são as declarações. Então, aqui basta clicar no quadradinho aqui, ó. Então, ó, pratico atividade agrícola, pecuária ou silvicultura na propriedade aqui cadastrada e essa atividade ou essas atividades serão exploradas de forma comercial. Lá, lá, lá. Ele clica aqui, pratico atividade, ecoturismo, lá, lá, lá. Então, quer dizer, tem que ver o que tem lá na propriedade e fazer essas declarações aqui, tá? Basta clicar. Na quarta aba do cadastro é onde as áreas que compõem o imóvel devem ser inseridas ou informadas no módulo de mapa. Então, na quarta aba, que é do mapa, eu posso desenhar sobre a imagem que é disponibilizada no site ou carregar um shapefile. Shapefile é o seguinte, eu acho que muitos de vocês já devem usar o QuantumGIS, né, o famoso QGIS ou o ArcGIS, e lá a gente pode acessar a imagem, ortofotos e tal, e gerar shapefile já com as coisas que eu quero, que eu vou precisar fazer. E aí, ao invés de eu clicar no mapa, eu posso importar esse arquivo shapefile lá. Eu vou até mostrar depois que é super simples isso. Então, como desenhar essas áreas? Clicando no ícone desenhar, né? E aí vai me aparecer aqui, olha, esta tela que permite zoom, permite que a imagem seja movimentada, permite visualizar o mapa em tela inteira, ocultar e exibir a legenda e desenhar as formas, tá? Essas formas, elas são desenhadas com esse ícone aqui, ó. Esse campo, ele, de propriedade, ele indica o tipo de informação que deve ser inserida, tá? Então, eu vou inserir aqui a propriedade, tá? Então, nesse caso, o desenho a ser feito deve indicar os limites, certo? Gente, isso é tudo com o mouse, ó, desse jeito aqui, ó. Ele vai desenhando, olha, você vai colocando, clicando no vértice, tá? E ele vai desenhando. É assim que sai, ó. Tá? E aqui tem uma legenda dele, tá? Então, eu estou delimitando uma área dentro do SICAR, né? Depois ele mostra o limite da propriedade, o limite da vegetação nativa, extrapolando o limite, às vezes extrapola o limite da propriedade, pode ocorrer, né, no momento do desenho. Dá para ajustar automaticamente, depois de fazer. Ah, eu já fiz, nunca mais faço? Faz. Você pega ele aqui com o mouse, clica em cima e puxa a linha, pode ir editando, né? As únicas camadas que ele permite que fique fora das áreas aí, né, são os rios com mais de 3 metros, rios com até 3 metros de largura média, nascentes e lagos e lagoa natural, né? Aqui mostra o limite da propriedade, tá vendo? Né? Uma área de APP gerada, né? Somente dentro do limite, então não sai. A área de APP aqui só fica dentro do limite. E os trechos de rio que ficam fora da propriedade.
Então, tem ferramentas para medição, que pode medir área, pode medir alinhamentos, né? Tem ferramentas de edição também, posso escolher cor de linha, cor de preenchimento, tá? A quinta aba são dos anexos. O anexo, olha, ele é possível carregar os arquivos lá, pode ser colocado documento qualquer documento solicitado, inclusive uma coisa aqui importante, que é a anotação de responsabilidade técnica, a RT. Olha, gente, tem gente que fala assim, não gosto do CREA, não pago o CREA. Pague o CREA, não pague o CREA, que goste ou não goste do CREA, existe uma lei, Lei 5.194, de 1966, que estabelece o sistema Confea-CREA, e lá está dizendo que é obrigatório as profissões vinculadas ao sistema Confea-CREA, para que um profissional exerça a sua profissão, ele é obrigado a ter o registro. Assim como o advogado, para advogar, é obrigado a ter o registro na OAB. Tá? Não é uma associação de classe. Então, a Associação dos Engenheiros de Presidente Prudente é uma associação de classe. Você pode se associar a ela ou não. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no estado de São Paulo, você vai ter que fazer o seu registro lá. E, fazendo seu registro, você vai fazer uma anotação de responsabilidade técnica. É um documento que você vai descrever o serviço que você fez e vai contar também como o seu certificado. Eu fiz aquilo. Por quê? Porque depois você pode obter, por meio da ART, uma coisa chamada certificado ou certidão de acervo técnico. Tá? Às vezes, numa concorrência, numa licitação de um órgão público, eles querem que a empresa ou o profissional responsável pela empresa tenha acervo técnico. E o acervo técnico só sai com as ARTs que você tem. Ou seja, a ART é o seu currículo. Tá? Bom, e outros anexos. Obviamente que o proprietário que não é formado em nada, não tem uma profissão vinculada ao CONFEA, CREA, não vai ter RT, né? Mas ele pode fazer o CAR? Pode, por incrível que pareça. A gente vai chegar ali agora, né? Bom, sexta aba do cadastro, para a gente ir finalizando essa parte do como fazer, é um resumo, ele dá um resumo com a relação dos documentos anexados, relação das matrículas informadas. Olha, veja bem, das matrículas, por quê? Porque eu posso ter vários imóveis contínuos. Ah, tem o córrego, tem a estrada, não sei o quê, mas são vários imóveis, então eu posso ter várias matrículas informadas. Data de inscrição, situação do cadastro, situação da adequação ambiental do imóvel, número do SICAR federal, informações sobre reserva legal de conservação, de compensação ou servidão ambiental vinculada a esse cadastro. A sétima aba do cadastro é justamente onde se finaliza. Então, para concluir o cadastro do imóvel, você deve declarar que as informações são verdadeiras, que os proprietários e posseiros do imóvel estão cientes e de acordo com as informações prestadas, ou seja, você como profissional pode fazer o cadastro e depois você vai declarar que os proprietários têm ali, eles estão cientes do que você fez, porque eles prestaram informações para vocês podem fazer levantamento de campo e fazer, e prestar, e inserir essas informações lá, né? Então, é importantíssimo que um profissional seja contratado por um proprietário ou posseiro e que tenha um contrato ali assinado para que vocês possam, de fato, ter um instrumento legal que dê essa ligação entre o profissional e o proprietário, né? Que gerou esse cadastro ambiental rural. Bom, só para vocês terem uma ideia como é fácil, vocês têm um monte de informações ali da parte dos mapas, né, que vocês não precisam colocar, desde que já tenha um mapeamento feito antes,
lá no ArcGIS, no QGIS, e aí vai fazer o upload de arquivos espaciais. A única coisa que deve ser feita é o seguinte, cada shapefile, ele deve representar uma camada no mapa. Então, são vários shapefiles, certo? Ah, eu tenho shapefile, das nascentes, dos córregos, do limite de propriedade, então, são vários shapefiles. Todos os arquivos devem estar com coordenada geográfica e no datum WGS84. Pessoal, o WGS84, ele é usado nativamente pelas imagens de satélite, praticamente todas, e pelo GNSS, tá? O popular GPS. E o datum oficial do Brasil é o SIRGAS 2000. A diferença em medidas de coordenadas, principalmente as coordenadas geográficas, de WGS 84 e SIRGA 2000 é praticamente nula, tá? A diferença é muito pequena. Como o cadastro ambiental rural não exige grandes precisões, obviamente, porque nós vimos como é feita no próprio mapa, né? Então, não há diferença praticamente considerável, né, entre o WGS 84 e o SIRGAS 2000 para o caso do cadastro ambiental rural. Isto é diferente para o cadastro territorial, que é considerado no georreferenciamento do imóvel rural, tá? Completamente diferente. Tá? Bom, como consultar os dados do CAR? Existe um site chamado datagel.ambiente.sp.gov.br. Este site, neste site, vocês podem entrar, tem lá o estado de São Paulo todinho, com todos os imóveis lá. Então, eu fiz uma busca aqui na CAR UGRHI 22, que é o nosso aqui, tá? Que é a nossa região. Aí isso aqui é Presidente Prudente, aqui é o bairro Colina do Sol, né? Presidente Prudente. E eu vim aqui no imóvel que eu falei para vocês que eu tinha feito, tá? Olha aqui quando eu fiz, 13 de abril de 2015, às 10 horas 40 minutos e 16 segundos da manhã, tá? Isso aqui é um sitinho de 7,3 hectares do meu sogro, e eu prestei essas informações aqui lá naquele momento, tá? Aqui eu tenho o número do CAR, aqui eu tenho o status do CAR que está inscrito, tipo de uso é pastagem, né? Ó, da maioria de uso. Então eu fiz essa consulta só para vocês verem que dá para a gente fazer essas consultas tudo aqui, nesse site, tá? É datagel.ambiente.sp.gov.br, né? E aí, quem deve fazer o CAR, né? É a próxima pergunta que a gente tem que responder, né? Que já é a última fala nossa, que é a última parte né, da nossa fala. Se as informações do CAR são declaratórias e de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural, então quem deve fazer é ele, ok? E aí, quem pode fazer o CAR? É diferente, tá? Eu poderia também fazer uma outra pergunta, quem quer fazer o CAR, né? Mas eu, por enquanto, vou fazer só essa aqui. Quem pode fazer o CAR? A rigor, quem sabe fazer. E quem sabe fazer o CAR? Quem tem conhecimento dos conceitos envolvidos no CAR. Muitos dos conceitos envolvidos nesse preenchimento de todas as informações solicitadas exigem conhecimento técnico especializado, além do conhecimento da legislação. Tá? Então, é quase uma atividade multidisciplinar, tá, pessoal? Tá? Então, eu diria que nenhum profissional sabe fazer 100% do CAR. Tá? Simplesmente com o que ele aprende na faculdade. Entendeu? Então, nenhum profissional vai conseguir fazer tudo, tudo, tudo. Né? Bom, aí eu perguntei quem deve, quem pode,
né? Quem quer fazer o CAR? Todo mundo. Todo mundo quer fazer o CAR porque quer fazer um serviço e ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer fazer. Aí, gente, é um negócio complicado, né? Tem a questão da ética. Eu não sei se vocês sabem, mas o conceito de ética é pautado em 3 princípios básicos, né? Que é dever, poder e fazer. Não é verdade? Então, assim, tem coisa que eu quero, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não quero. Se eu exercer a minha profissão dentro do que foi estabelecido, né, nas normas, nas regras, na legislação, né, e eu não exorbitar, ou seja, fazer mais do que eu estou preparado para fazer, muito provavelmente eu tenho o querer, poder e dever, né, esses princípios básicos, equilibrados. E aí a minha conduta vai ser uma conduta ética. Né? Então, qual profissional possui mais afinidades com o CAR? Ora, profissionais cujas atribuições sejam relacionadas às atividades técnicas envolvidas. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Tem mais outros profissionais, por exemplo, não coloquei aqui o engenheiro sanitarista, né? Mas existe o engenheiro sanitarista, existe o engenheiro ambiental e sanitarista também. Então, o engenheiro ambiental, florestal, o agrônomo, o geógrafo, né? Técnicos de nível médio em agricultura, meio ambiente, etc., e outros profissionais com que tenham a formação adequada. Esses profissionais, eles podem fazer o CAR. Sabe por quê? Não existe uma resolução do CONFEA que diga assim, o cadastro ambiental rural pode ser feito apenas pelo engenheiro tal, ou pelo geógrafo, ou pelo engenheiro ambiental. Não existe uma resolução do CONFEA que diga isso. Então, quais são as atribuições do engenheiro ambiental? Pela resolução CONFEA 444 de 2000, né, o artigo 2º, ele confere ali, ou compete ele diz que compete ao engenheiro ambiental, né, exercer, desempenhar as atividades de 1 a 14 e 18 do artigo 1º da Resolução 218 de 1993, né? 1973. Bom, primeiro, alguém pode dizer assim, ué, por que de 1 a 14 e depois só a 18? Cadê a 15, a 16 e a 17? Tiraram isso de mim? Tiraram de um monte de gente. Por quê? Porque isso aí é com relação à fabricação, né? A 15, 16 e 17 são atividades de fabricação de equipamentos, esse tipo de coisa, que muitos engenheiros, por exemplo, o cartógrafo, o agrimensor também não tem. O engenheiro industrial tem, né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo, o engenheiro de produção industrial tem, né? O engenheiro ambiental também não tem, porque não fabrica efetivamente nada, né? Bom, então não é isso que manda, mas essas atividades são gerenciamento de projeto, acompanhamento, levantamento, uma série de coisas referentes à administração, gestão e ordenamentos ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos. A gente olha nessas duas linhas e diz assim, poxa, mas o engenheiro ambiental não pode fazer nada. Ao mesmo tempo, com outros olhos, a gente olha nisso e fala, o engenheiro ambiental pode fazer tudo, né? Administração, gestão, ordenamentos ambientais e monitoramento e mitigação de impactos ambientais e outra, seus serviços afins e correlatos, então pode fazer tudo. Então, gente, tem uma série de atribuições que já são reconhecidas, de atividades, né, que são reconhecidas para o engenheiro ambiental, tá? Isso tudo foi uma luta dentro dos CREAs regionais e dos CONFEAs. Não sei se vocês sabem, mas o CREA ele é formado por representantes de associações de classe, eleitos nas suas associações, representantes das instituições de ensino superior e representantes de sindicatos de trabalhadores, tá?
Então, essas três entidades, essas três linhas, né, que acabam formando o CREA e, obviamente, o CONFEA. Daí a necessidade do profissional se organizar em associações de classe, tá? E pelo tanto de engenheiro ambiental formado no Brasil, era para ter uma representatividade enorme do CREA e a representatividade é pequena. Tanto é pequena que, nessa própria resolução 444, estabelece que o engenheiro ambiental ele não tem uma câmara especializada de engenharia ambiental e ele, então, passa a integrar a Câmara Especializada de Engenharia Civil. Aí a gente olha e fala, né, o engenheiro ambiental diria assim, mas então nós estamos ferrados, nós não temos Câmara, né? Eu digo para vocês o seguinte, eu queria estar na Civil também, queria que o cartógrafo estivesse na Civil, porque é a maior Câmara em todos os CREAs. E dado o corporativismo que acaba tendo, não tem como, né? As câmaras elas se juntam e votam aprovando processos de interesse da Câmara, e aí, de fato, o engenheiro ambiental acaba sendo bem representado, né? Porque tem muitos conflitos com a Câmara, por exemplo, a Câmara de Agronomia, né? Ela tem muitos conflitos com a Câmara de Agronomia, tem até com a Química, tá? Bom, então essas competências que foram dadas aí ao engenheiro ambiental, a gente vê que vocês podem fazer o CAR, é um dos profissionais mais habilitados para fazer o CAR, né? Aí, lá no artigo 3º, tá, eu coloquei aqui só para a gente voltar naquela discussão que a gente estava aqui, né, ó, daquela questão ética. Quem deve fazer, quem pode fazer. Não é qualquer um, ou seja, não é só quem queira fazer. Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhes competem, né? Então, vocês não podem exorbitar, fazer mais do que deveria fazer. Então, por exemplo, o engenheiro ambiental não pode, eu trabalho com os meus proprietários rurais lá, eu até vou prescrever adubo lá. Não, né, gente? Aí já é outra área, né, gente? Então não dá para a gente falar dessa forma, certo? É uma questão ética, tá? Bom, a resolução 1073 do CONFEA, né, de 2016, que é nova, ela prevê que a atribuição inicial de campo de atuação profissional, ela vai ser dada pela legislação existente. Então, no caso, vocês já têm uma legislação que é essa resolução 447 e tem algumas decisões plenárias, tá? Que elas entram também. Outra coisa que é importante é a grade curricular. O engenheiro ambiental, a engenharia ambiental, ela tem grades muito diferentes. Então, tem regiões do Brasil, ou até cursos próximos, tem grades muito diferentes. Então, todo curso, quando faz o registro no CREA, lá está sendo estabelecida a chamada atribuição inicial, de acordo com a legislação, de acordo com a grade curricular, tá? Então, não se assustem se o engenheiro ambiental de Presidente Prudente não tiver uma atribuição que um engenheiro ambiental de outra cidade tem, tá? E vice-versa, né? Por exemplo, eu sei que vocês têm aqui sensoriamento remoto, análise de imagem. Tem lugar por aí que nem sensoriamento remoto tem. E você veja bem, esse sensoriamento remoto, na minha opinião, já é uma opinião pessoal minha, né, pelo pouco que eu conheço da engenharia ambiental, é uma das ferramentas mais importantes para um engenheiro ambiental, né, sensoriamento remoto. Né? Bom, o fato que eu queria chegar é aqui, ó, tá? Extensão de atribuições profissionais. Essa resolução 1073, ela permite, tá, que seja concedida pelo CREA aos profissionais registrados, né, mediante análise de projeto pedagógico do curso comprovadamente regular, né, acréscimo de atribuição de acordo com disciplinas cursadas
a nível de graduação e especialização ou pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, tá? Então, pode ter atribuição profissional a mais aí para o engenheiro ambiental. Gente, eu me estendi uns 10 minutos a mais do que eu tinha programado, mas eu acho que não ficou tão ruim. Tá? Eu espero não ter caído minha internet. Obrigado. Olha, fica tranquilo em relação à internet, que deu tudo certo. Mandaram aqui no chat algumas perguntas. Se você quiser ler, eu posso ler também. Eu acredito que você possa ler, assim, acho que é mais fácil para você já responder. Fica à vontade. Tá, eu vou tentar ver aqui. O Matheus, bom, tem uns vários boa tardes, muito boa tarde a todos mesmo. E, por exemplo, Matheus Horácio, ele pergunta se hoje em dia há muita gente sem a devida capacitação realizando CAR. Já vi até contadores fazendo, quais os problemas disso na prática? Matheus, tem. É aquilo que eu falo para você. Quem quer fazer? Todo mundo quer fazer, tá? Só que poucos têm capacidade para fazer. E isso dá problema mesmo, tá? O problema disso na prática dá informações erradas que pode comprometer, pode até dar multas até para os proprietários rurais, tá? Então, quem faz isso não tem ideia da responsabilidade que está fazendo, né? Porque pode causar um problema sério para o proprietário rural, tá? Carmen Maura Rocha pergunta se chácaras de lazer não são exatamente, olha, chácaras de lazer não são exatamente propriedades rurais, mas, se não me engano, elas também precisam do CAR. Qual o motivo disso? É complicado mesmo. Sabe o que acontece? A gente diz que tem uma área no município que fica no limbo, né? Tem hora que ela tem características urbanas, tem hora que ela tem características rurais, que é a chamada área de expansão urbana. Então, ela é uma área que ela não é, ela está dentro do perímetro urbano, mas está fora da área urbanizada. Normalmente, as chácaras de lazer são assim, não é? Bom, o fato é que, pelo que eu entendi daquilo ali, do CAR, só os proprietários que têm atividades rurais. Mas tem algumas chácaras de lazer, por exemplo, que tem pedaço de mata nativa, tem córregos, então tem umas chácaras que são chácaras mesmo, assim, né? Ou seja, que tem coisas que são importantes. Por exemplo, se tem um córrego, tem uma APP. Muito atenção, rural ou urbana? Aí o cara vai colocar lá urbana. Porque, inclusive, pode estar. Já viram falar dos vazios urbanos? Prudente tem um monte de vazios urbanos. São imóveis, normalmente grandinhos, né, que não passaram pelo processo de loteamento. Né? Então, não fizeram o parcelamento. Tá? Tem aqui a lista de presença. Aí. Eu espero que todos tenham entendido. Acho que não tem mais pergunta. Tem mais alguém que queira saber mais alguma coisa? Quem quiser abrir microfone, tá? Nesse momento, eu acho que pode, né, Ana? Claro, com certeza. Fique à vontade. É que eu acho que o senhor fez certinho, assim, bem detalhadinho. Eu, por exemplo, não tinha muito conhecimento de como seria feito, né, esse CAR. Então, eu fiquei bem contente ali. Espero que todos nós consigamos fazer mais para frente vários CARs por aí. Então, o Matheus acabou de mandar outra pergunta, perguntando se não há necessidade de GPS, né? De precisão para os dados do CAR. Não, Matheus, não dá, não precisa. Pode fazer com GPS de navegação ou pode fazer só apontando nas imagens lá, na imagem do próprio sistema. Seria legal vocês se inscreverem, entrar lá,
mexer naquele lá para fazer. Baixa o manual, né? Tem. Ana, como que vai fazer? Eu posso enviar um PDF para você da apresentação? Sim, eu ia falar isso agora. Se você quiser passar depois por e-mail, eu repasso para todo mundo. Eu passo Eu então um posso... PDF da apresentação para todos, que aí fica menor, né? E aí lá vocês têm os endereços de onde consultar. A consulta do CAR, gente, é um geoportal super legal. Por falar nisso, vocês viram que nós temos um projeto aqui na região, que é um geoportal, e inclusive tem o CAR lá dentro, né? Que é aqui da região nossa. Então, o que precisa de precisão para fazer levantamento é o georreferenciamento do imóvel rural, tá? É diferente. Aí precisa de precisão, aí o engenheiro ambiental pode fazer? Olha, tem uns cursos aí que o pessoal faz que dá direito a qualquer profissional fazer o georreferenciamento do imóvel rural. Então, eu sei que tem muitos engenheiros ambientais fazendo também. Pode fazer também, tá? Só que tem que saber trabalhar com GPS de posicionamento, né? Então, tudo bem, vocês acham que tem aula com o Paulo Camargo, não sei se vocês usaram GPS com ele, mas tem o processamento com precisão, né? E aí tem que atender a legislação lá, as normas técnicas que está na terceira edição, né? Lá do INCRA, né? No INCRA eles estabelecem lá a precisão para cada tipo de vértice. Bom, aí tem mais uma pergunta. É, na verdade é o seguinte, essa falta de precisão, ela pode gerar sobreposição com a propriedade vizinha. Razão, tá? Mas, infelizmente, no CAR não prevê essa precisão. Isso é um problema do CAR. Então, o CAR seria muito interessante, por isso que eu falei que o meu sonho é pegar todas essas informações ambientais do CAR, tirar ou quase que desconsiderar o limite de propriedade informado ali, né? E colocar dentro do limite de propriedade do georreferenciamento do imóvel rural, que é o nosso sistema de cadastro rural estabelecido oficialmente, que tem lá o CCIR, Certificado de Cadastro Rural do Imóvel Rural, e isso eliminaria o problema da sobreposição. Por quê? A precisão é exigida para a identificação dos vértices, limites do imóvel, para o registro do imóvel. E tem lá, então, o limite de precisão. O vértice com a precisão maior é de 50 centímetros. Então, qualquer erro menor que 50 centímetros não é considerado sobreposição. Maior do que isso já é sobreposição. Então, quando insere o imóvel lá naquele sistema que eu mostrei para vocês do CIGEF, do Cadastro Ambiental Rural, e que tem a precisão lá no site do INCRA isso, né? O profissional credenciado, aí não é qualquer um que faz, tem que ter o credenciamento no INCRA, né? Ele insere os dados e, no momento da inserção do dado, da sobreposição, automaticamente rejeita o trabalho dele e diz, tem sobreposição. Pode ser que o trabalho dele esteja errado, ou pode ser que o trabalho anterior esteja errado. Tá? Porque ele só pode comparar quando tem algum feito. No cadastro rural, no cadastro ambiental rural, isso não existe. Cada um faz o seu e não tem a verificação da sobreposição. É um problema, e esse é o problema que eu
enxergo, né, como o principal problema do CAR, que ele deveria ser integrado ao georreferenciamento do imóvel rural. Então, a demanda é o seguinte, olha, na verdade é assim, não é só cadastro novo, né? Tem muitos cadastros que foram feitos de imóveis rurais, tá? Porque já você viu que tem bastante feito, né? São muitos. Eu mostrei aqui da região, já não tem mais muito imóvel para fazer, a grande maioria já está feito, né? Ah, então acabou o serviço? Não, não acabou. Por quê? Muitos estão passando por revisão. E tem muitos lá que foi. Deve ter sido, alguém falou aqui de um contador, né? Vou ter até contador fazendo. Deve ter sido o contador que fez. Então tem um monte de informações erradas. E esses proprietários estão sendo intimados a consertar o CAR dele. Aí eles vão atrás de um profissional que tenha conhecimento para fazer. Vai pagar duas vezes, né? Então, esse é um problema. Então, assim, demanda sempre vai ter, tá, pessoal? Agora, eu acho que a maior demanda vai ser para ingressar no plano de regularização ambiental. Porque aí não é simplesmente inserir no CAR. Tem que estar com todas as informações em dia e apresentar os planos mesmo de recuperação, de áreas degradadas, aquela coisa toda, que eu acho que tá assim, tá ligado com o CAR, mas tá muito mais dentro da profissão do engenheiro ambiental e é onde eu acho que vai dar bastante trabalho aí para vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, acho que então tem aqui. Então a gente agradece bastante a sua presença aqui. Obrigada bastante mesmo pela participação nesse evento. Com certeza esse mini curso ele trouxe esse tema que é tão importante para a gente. Eu acho que falta também isso um pouco na nossa graduação, então é importante a gente estar tendo esses mini cursos, e eu acho que o senhor conseguiu explicar assim, de uma forma bem certinha para a gente, bem detalhada. Eu aqui agradeço, né, a oportunidade de ter dado, ter contribuído aí com vocês, fiquei muito feliz. Eu nunca tinha participado de um evento da engenharia ambiental, já participei de engenharia ambiental já fora daqui, em alguns lugares, mas aqui ainda não, né? E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu tenho uma disciplina que é dada no quinto ano do curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, que é Ética e Exercício Profissional, onde eu abordo todos os conceitos de éticas e relações humanas e a legislação do exercício profissional do sistema Confea-CREA. Então, eu falo sobre o engenheiro cartógrafo, o agrimensor, o engenheiro ambiental, o geógrafo, e essa disciplina ela pode ter alunos especiais, né? Como não sei se vocês têm na grade de vocês disciplinas optativas, mas essa disciplina pode ser uma disciplina optativa até para vocês, né? E se vocês quiserem se matricular, fiquem à vontade. Fiz o meu merchan aqui para vocês, a minha propaganda. É uma disciplina que a gente sentia muita falta. Os nossos alunos saíam, né, se tornavam profissionais, e aí depois eu, como conselheiro do CREA, eu dei parecer, chegou para dar parecer, eu obviamente não dei o parecer por questões éticas, né, que eu conhecia a pessoa, mas chega lá para a gente um processo por uma falta ética que um ex-aluno nosso cometeu, que eu olho aquilo e falo, gente, a culpa é minha. Eu faço parte do curso. E eu nunca pensei em colocar uma disciplina no curso que falasse sobre o exercício profissional, né? Então, isso, eu confesso que eu fiquei angustiado o dia que eu vi um processo desse lá. E era assim, não era maldade dele, era desconhecimento. Eu vi o processo, mas eu não dei o parecer. Obviamente, eu devolvi por questões éticas que eu conheço a pessoa, né? Então, é importante para vocês conhecer a legislação profissional, as questões éticas. Existe o Código de Ética Profissional nosso.
e muitas engenharias têm, e nós não temos, e acho que vocês também não têm, né? Quer dizer, não tínhamos, agora nós temos. Então, é realmente por isso que eu quis abordar um pouquinho também dessa questão de legislação, que eu imagino que a maioria de vocês não tinha conhecido, né? Não tinha conhecimento sobre isso, né? Então, agradeço aí a oportunidade, tá? Muito obrigado.